Parte, então, da leitura de Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 26, né? O capítulo 3 todo. Eu quero novamente ler até onde a gente parou de comentar e daqui para frente a gente continuar comentando o capítulo, tá certo? Vamos fazer a leitura que vocês vão lembrar do que se trata. Deixa eu só ver aqui a ideia central, a gente já viu na semana passada. Vamos fazer uma leitura corrida até certo versículo aqui e eu retomo os comentários. Então, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Infelizmente, já comentando, né? O que eu quero que vocês entendam? Eles estavam indo para o templo, aquele templo que eu mostrei, com aquela estrutura que eu mostrei em uma das quintas-feiras, né, que tinham vários pátios, o templo, o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, tinha várias portas, né, portas de entrada para os pátios, a porta de entrada para outros ambientes ali. Então, normalmente tinha o horário, né, das orações ali no templo. Então, como bons judeus, isso que a gente tem que entender, por isso que eu já estou parando, como bom judeu, Pedro e João, eles vão, né, corriqueiramente, conforme de costume, então, a oração das 3 da tarde ali que acontecia no templo. E o que acontece? Estava sendo levado um homem coxo, aleijado de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados, espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, então olha aqui, todo o povo, perplexo, correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Então, nós vemos aqui Pedro e João indo de uma forma rotineira para um horário de oração que acontecia no templo. Logo numa porta de entrada, a porta formosa, ele encontra um aleijado que pede esmola como de costume para qualquer pessoa que passava ali naquela entrada. Pedro e João, então, tomam iniciativa e falam: que nós não temos prata nem ouro, não temos, né, o que você está pedindo de questões financeiras, mas o que eu tenho eu te dou, levante-se e ande. Esse homem se levanta, então. Lembra que esse é um ato poderoso, não só de um milagre físico, mas é um ato de salvação, porque salva esse homem da condição de vulnerabilidade, tanto física como social, como religiosa. Esse homem, por ser aleijado, ele não podia, mesmo sendo homem, participar de algumas questões religiosas em setores do templo, porque isso era proibido pela lei mosaica, nós vimos isso a semana passada. Então esse homem sofre uma transformação física, uma transformação de inclusão social e inclusão religiosa, né, nas questões do templo. Então existe uma salvação plena, integral, além, obviamente, da fé dele, que acreditamos que é levada a Cristo, que é o mais importante. Então, todo o povo, ele fica o quê? Perplexo, gente, porque foi um homem que foi conhecido por estar à porta todos os dias, né, aleijado, como diz aqui, coxo de nascença, né? E esse povo correu para junto deles, correu para junto de Pedro e João, num lugar ali, um dos pórticos do templo, chamado Pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, né, quando ele viu o povo se achegando, se admirando, e provavelmente olhando para eles, né, como que se, meu Deus, o que aconteceu, o que esses homens são, de onde vem isso que eles fizeram, Pedro começa então a sua pregação, que nós vimos também parte dessa pregação na semana passada. Vamos ler. Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Né? Que pergunta, né? Por que vocês estão admirados que um aleijado de nascença andou?
né? O que está acontecendo? Por que Pedro faz isso, né? Então, por que estão com os olhos fixos em nós? Como que se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? É como se assim, tirem os olhos de vocês de mim e de João, né? Não fomos nós, isso não tem a ver conosco. E aí Pedro, então, remete, leva esses homens a pensar em Deus, e o Deus que era o Deus pactual, o Deus da nação de Israel. E ele diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo. Olha só, lembra que esses adjetivos, essas palavras, esses títulos, são títulos messiânicos. Então vocês negaram o Messias, vocês negaram o prometido de Deus, vocês negaram o santo, vocês negaram o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita, na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Gente, o que Pedro reconhece que houve ignorância aqui? Né? Irmãos, eu reconheço que vocês fizeram isso por ignorância. Fizeram o quê? Traíram e negaram Jesus diante de Pilatos, certo? Negaram o santo e o justo, mataram o autor da vida. O que Pedro está falando é, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Eu sei que vocês rejeitaram o Messias que Deus prometeu e enviou para vocês. Eu sei que vocês, por ignorância, mataram o Salvador de vocês. É isso que Pedro está falando. Como também as suas autoridades o fizeram. Então, Pedro aqui reconhece, né, um grau, um nível de ignorância até mesmo das autoridades dos judeus. Mas Deus, né, assim, desse jeito, né, do jeito que aconteceu tudo, vocês rejeitando Jesus, matando ele, Deus está no controle de tudo isso. Na verdade, Deus, a partir disso, cumpre o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas. Então, aqui ele resume o que Deus tinha falado pela boca dos profetas, que o seu Cristo havia de sofrer, havia de padecer, né? Vamos uma anotação aqui. Atos perversos podem ser cometidos por ignorância, como Pedro disse aqui que aconteceu. Porém, a ignorância nunca é desculpa válida para o mal. Tá, foi por ignorância, mas ela não é uma desculpa para a maldade que vocês cometeram. O que tem que acontecer agora é arrependimento, não é desculpar-se pela ignorância. Porque tem pessoas que ela se desculpa pela ignorância, né? Eu me desculpo por não saber. Na verdade, mesmo não sabendo, a gente infringindo e fazendo o que é mal, a conduta correta não é se justificar por não saber, por não conhecer, mas é se arrepender. É isso que nós vamos ver. Depois da ressurreição, a continuidade da oposição a Jesus e ao Evangelho constitui uma transgressão intencional. Então, o que nós vamos ver é o seguinte, tudo bem, vocês cometeram uma ignorância. A partir de agora, se vocês continuarem rejeitando a Jesus como Cristo, vai ser um ato de transgressão intencional. Tá? Esses israelitas agora são informados de que a vinda de Jesus é o cumprimento das promessas proféticas. E Pedro afirma que a morte de Jesus foi parte do plano de Deus para restaurar Israel. Então, o que acontece? Pedro informando eles dessas coisas, eles não estão mais na ignorância. Eles sabem exatamente agora que esse Jesus a quem eles mataram era e é, obviamente,
ressuscitado, o Santo de Deus, o justo de Deus, o autor da vida, o Messias, o Filho de Deus. Então agora eles estão sabendo, Pedro está anunciando essa boa notícia de que Jesus é o Cristo e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, né, e o levou e dá a ele autoridade sobre todas as coisas, que ele vai voltar. Essa é a pregação, né, do evangelho que Pedro está fazendo. Portanto, o que Pedro continua falando? Arrependam-se e se convertam. Então agora não continue se justificando pela ignorância. Não continue com o coração teimoso, obstinado, rejeitando a Jesus, que é o Cristo. Não, arrependam-se e se convertam, né? Voltem-se o caminho, dê uma virada para Deus. Voltem, saiam do caminho de vocês, né? De obstinação, de teimosia, de endurecimento, de incredulidade, e voltem-se para Deus, para que sejam cancelados os seus pecados. Né? Aquilo que vocês buscam, que os pecados de vocês sejam cancelados lá no templo, através dos sacrifícios, dos animais, né? Não é mais daquele jeito, e aquilo nunca cancelou. Era uma cobrir o pecado de forma provisória, mas nunca solucionou o problema de vocês com Deus. Pedro está declarando exatamente isso, para que o pecado de vocês seja solucionado de forma eterna e permanente. Não é mais os sacrifícios, mas é o que Jesus é e o que Jesus fez. É você se arrepender e se converter a Ele, e aí então os seus pecados serão perdoados, cancelados. Olha que interessante. Vocês vão se arrepender, se converter, o pecado vai ser cancelado, perdoado, a fim de que, né, então, o resultado do arrependimento, da conversão e do perdão do pecado vai ser que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele, o Senhor, envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Gente, olha que tremendo aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui, preste bem atenção no que eu vou falar. Existe uma certa dificuldade de interpretação dos comentaristas, dos estudiosos do Novo Testamento e de Atos, para o que quer dizer exatamente que Deus vai mandar tempos de refrigério. Tá? O que é isso? Tempos de refrigério. Então, depois do arrependimento de vocês, da conversão, do perdão do pecado, virá da presença do Senhor tempos de... Não é tempo, é tempos no plural. Tempos, épocas, estações de refrigério. E aí, em última instância, Deus, vai enviar o Cristo. Quer dizer, Jesus, ele está prometendo novamente, falando do retorno de Jesus, da segunda vinda de Cristo. Ele vai enviar o Cristo, que já foi designado para vocês. A saber, esse Cristo é o Jesus que vocês rejeitaram. Vocês estão me entendendo a lógica de Pedro aqui extraordinária? Vocês mataram o Cristo. Olha só, vocês mataram o Cristo. Tá. O que vocês têm que fazer agora? Se arrependam, se convertam, o pecado de vocês vai ser perdoado. Virá tempos, então, agora do pecado perdoado, de refrigérios para vocês. E aí, então, Deus vai enviar o Cristo, que vocês mataram, mas que ele ressuscitou, e esse Cristo é o Jesus. E interessante, eu vou continuar lendo o texto aqui e vou voltar. Ao qual é que está falando de Jesus, ao qual é necessário, quer dizer, é necessário que o céu receba Jesus, tá certo? Até quando? Até, de novo, os tempos da restauração de todas as coisas. Então, é importante que Jesus permaneça no céu antes de voltar, até que coisas que precisam ser restauradas
todas as coisas que precisam ser restauradas sejam restauradas, e essa restauração ela vai culminar na vinda de Cristo. E ele continua, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Eu vou voltar aqui para você ver como é complicado dar com exatidão a interpretação de algumas questões. Antes de eu ler o destaque, vamos lá. Lucas está narrando, ele está escrevendo a pregação de Pedro, lembra? É Lucas que está escrevendo Atos. Lucas escreve a pregação e registra a pregação de Pedro. Quando ele registra a pregação de Pedro, ele usa a palavra tempos de refrigério e tempos de restauração. O grego tem 3 palavras para tempo. Eu não vou ver uma porque não está no texto. As 2 palavras usadas para tempo aqui é kairos e cronos. No primeiro termo, tempos de refrigério, por algum motivo, Lucas usa o termo kairos no plural, seria kairoi, tá bom? Não interessa isso, né? Só vamos pegar só a palavra base ali, que é kairos. Então, existe o quê? Um kairos, Deus vai mandar um kairos de refrigério. E lá embaixo, ele fala que até que venham, né, receba até os cronos da restauração de todas as coisas. Ele não usa o mesmo termo grego. Gente, isso é significativo em que ponto? Para mim, a meu ver. A palavra kairos na Bíblia, ela tem, no Novo Testamento, um uso sempre relacionado, ou numa grande maioria das vezes relacionado, a um tempo de oportunidade. Tá? Esse tempo de oportunidade, por exemplo, ele pode acontecer hoje, dia 20 aí de maio, mas esse tempo oportuno pode acontecer dia 5 de julho. Então, por exemplo, você está esperando um tempo para alguma coisa, uma estação, um período que alguma coisa se encaixa perfeitamente e você fala, poxa, agora chegou a hora disso acontecer, tá? Isso é o kairos. É um tempo oportuno, tá? É um tempo de oportunidade. Então, esse tempo, ele pode acontecer na história, na cronologia, qualquer hora, porque algumas coisas têm que acontecer para esse tempo oportuno acontecer e se instalar. É exatamente isso que está acontecendo aqui, a meu ver. Depois do arrependimento deles, da conversão, do perdão de pecados, Deus traria a eles períodos oportunos de refrigério, períodos oportunos, né, de reavivar. Nós vamos ver o que significa a palavra refrigério aqui, poderia ser traduzido de outra forma. Então, Deus vai, na história nossa, nossa conversão a Cristo, eu acredito que isso acontece com a gente também, nos trazer momentos de refrigério. E esses momentos de refrigério estão nos preparando para receber o Cristo, que é designado a voltar, que é Jesus. Então, agora, vamos para algumas anotações que eu fiz aqui. Pedro não condena seus ouvintes, sem também oferecer a esperança da absolvição ao voltarem para Deus. Então, Pedro não só julga, fala, vocês mataram, traíram, e agora acabou. Essa não é a motivação de Pedro. A motivação de Pedro é que eles entendam o pecado deles, entendam que eles rejeitaram a Cristo, e que eles se arrependam e se convertam e sejam salvos. Uma questão aqui de interpretação, gente. Olha lá, o que significa o termo tempos de refrigério? Eu já falei o que significa mais ou menos aí para mim, uma interpretação minha. Eu procurei agora o significado disso em 3 comentários bíblicos, 3 comentaristas respeitados, tá? Importantes no mundo da teologia, para a gente, num referencial aí da teologia ocidental. Um comentário muito conhecido, chamado comentário de William Hendrickson. O que ele fala, o que é esse tempo de refrigério? Eu vou ler para vocês. Olha só o que ele fala. À vista da incerteza em torno dessa frase, então, primeiro, Hendrickson, ele acha que essa
frase tempos de refrigério ele não tem uma certeza absoluta do que ela significa. Olha só, um grande comentarista reconhece que há uma incerteza em torno dessa frase. E ele fala, então nós devemos evitar ser dogmático. O que é isso? Nós devemos evitar dar uma palavra final do significado desse termo. A palavra tempos está no plural e significa estações periódicas nas quais o crente perdoado e restaurado experimenta o refrigério da aproximação do Senhor. Então, para Hendrickson, que esse tempos de refrigério é que à medida que a aproximação de Cristo se aproxima, né, se aproxima, estou sendo redundante aqui, mas se encurta esse tempo de aproximação, Deus vai dando à igreja momentos de refrigério e nos levando, então, ao desejo da aproximação do Senhor. É mais ou menos isso que Hendrickson entende. Tá bom. Outro teólogo, comentarista de Atos, chama Garland, um comentário específico de Atos, ele comenta, olha só o que esse Garland comenta. Não se referem a um dia final, ele fala, e distante de livramento, mas teve início no tempo presente. Então, para Garland, esses tempos de refrigério não está falando para ele exatamente da vinda de Cristo. São tempos anteriores à vinda de Cristo, que vai conduzir até a vinda de Cristo, e já se iniciou para ele justamente lá no Pentecostes, tá bom? A vinda do Messias trouxe alívio das amarras cruéis do pecado e trará a restauração de todas as coisas. Garland entende mais ou menos assim. Outro comentarista chamado Champlin, um extenso comentário sobre o Novo Testamento dele, ele fala que os tempos ali pode ser traduzido como períodos ou estações. E a palavra refrigério pode ser traduzida para ele como um soprar de ar fresco. Isso é interessante, tá? Para mim, muito significativo. Eu vou desfechar e vou voltar na minha interpretação. Para mim, esse tempos de refrigério é o que nós chamamos de avivamento. Tá? É o que nós chamamos de avivamento. Então, depois dos nossos pecados perdoados, cancelados, convertidos, até a vinda de Cristo, Deus envia a nós, a igreja, períodos, estações de um sopro, né? Como que ele falou aqui? De um sopro de ar fresco. De um sopro de ar fresco. Que é o que na história nós entendemos de avivamentos. São momentos que Deus traz refrigério, Deus traz uma renovação de ânimos para o seu povo, para a sua igreja, e reabastece a sua igreja com o desejo da vinda de Cristo. Se eu for interpretar esse texto, eu interpreto esse texto assim. Tudo bem? Então essa é a minha interpretação. Vamos ver o que Champlin continua falando. Esses tempos de refrigério precisam ser distinguidos dos tempos da restauração. Lá embaixo tem os cronos da restauração. São coisas diferentes, ele está falando. E eu também concordo. Lucas também concorda, porque ele escreve kairos de refrigério e cronos de restauração. Ele faz questão de diferenciar a palavra tempo ali no grego. Então, realmente, para mim, não é a mesma coisa. E ele continua, não havendo dúvidas de que está aqui em foco o período que servirá de prelúdio àquela grande consumação. Então, para ele, como eu acredito que é uma concordância em todos, esses tempos de refrigério são prelúdios, né? São, vamos lá, antecipações do grande dia da consumação de todas as coisas, que é a vinda de Cristo. Para Champlin, o dia do Pentecostes perdão, só um minutinho.
O dia de Pentecostes foi um desses tempos. E os efeitos desse evento haveriam de ser experimentados por todos os povos, o que também o segundo capítulo do livro de Atos tão bem demonstra. O ministério do Espírito Santo no seio da igreja cristã tem produzido diversas expressões de tais refrigérios, ou tempos que trazem refrigério. Aí eu coloquei nessa cor, porque aí não é Champlin que fala, fui eu que coloquei, o que nós chamamos de tempos de avivamento. A experiência e o desenvolvimento espiritual do crente em Cristo talvez incorpore diversos tempos de refrigério particular. Tais tempos são sequências à verdadeira conversão, prelúdios da completa regeneração e restauração de todas as coisas. Juntando o que esses três comentaristas, o que eu entendo aqui, você provavelmente pode ter a sua conclusão lendo o texto ou estudar um pouco mais e ver o que você entende. Mas está um certo consenso que esse tempo de refrigério acontecem com o povo de Deus após a conversão, que vai levar essas pessoas a um tempo de reavivamento, de sopro do Espírito, um tempo como o próprio termo diz, né, como se fosse águas tranquilas, de refrigério, de reabastecimento do Espírito, da fé, da missão, que nós chamamos, que eu acredito que esse é o termo que a gente usa hoje, de reavivamento. E esses reavivamentos, esses períodos que o Espírito Santo reanima com o seu sopro a igreja, tem o objetivo de caminhar a igreja e preparar a igreja para quê? Para que Deus envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. E ele continua então, ao qual é necessário que o céu receba agora os cronos da restauração de todas as coisas. Cronos é tempo cronológico. Então, até que a cronologia, a história humana esteja todas as pecinhas encaixadas no devido lugar, do jeito que Deus quer, aí então Jesus vai voltar. Gente, isso aqui eu explicaria isso aqui lendo Gálatas 4:4. Do mesmo jeito aconteceu com a primeira vinda de Jesus, na plenitude do tempo. Né? Se você ler Gálatas 4:4, Jesus nasce, ele vem na plenitude no tempo exato, onde todas as coisas estão corretamente estruturadas para que ele viesse na primeira vinda. E assim será na segunda vinda. Né? Aí você vai me perguntar, eu sei que os mais curiosos, né, eu também gostaria de saber, o que exatamente quais coisas exatamente precisam ser restauradas para culminar na vinda de Cristo. Meu irmão, exatamente o texto não fala. A gente pode tentar, como eu tenho falado, usar outros textos, inclusive pregações de Jesus, de Mateus 24 e outras situações, e até textos que nós vamos ver Pedro falando, que ele já se inicia da nova aliança, que essas coisas estão ali serão montadas e restauradas para que Jesus, então, venha, né, conforme é prometido, tá certo? No momento, eles vivem no período intermediário em que Jesus foi recebido no céu, nós vivemos, né? Ele restaurará todas as coisas no devido tempo. E é assim que vai acontecer. Não dá tempo aqui, incentivo você a ler esses textos depois. Efésios eu acho que dá para ler, é interessante. Quer ver? Paulo fala, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Então, provavelmente isso aqui tem a ver, né, com o texto de Atos. Esse é o propósito aí de Deus, convergir todas as coisas, restaurar todas as coisas para Cristo e culminar na vinda de Cristo, centralizando nele tudo, porque dele, por ele, para ele, né, para Cristo, são todas as coisas. E Pedro continua a pregação, gente. Lembra que ele está pregando e o aleijado curado está do lado dele. E tudo isso está acontecendo por causa da cura, da curiosidade daquelas pessoas
daquela cura. Agora, lembra que quando eu coloco vermelho clarinho, é Pedro aqui citando o Antigo Testamento, tá bom? Pedro está citando aqui o Antigo Testamento. Ele está citando o Deuteronômio. E ele cita, porque Moisés disse, vamos lá. O que Moisés disse? O Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse profeta, vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Gente, preste atenção, o que Moisés está falando. Quem não ouvir esse profeta, que Deus trará do meio que será israelita, vamos dizer assim, será judeu, será do meio de vocês esse profeta. Quem não ouvir este profeta será exterminado. Sabe o que está falando aqui? Será arrancado da comunidade pactual. Você será retirado da comunidade de Deus. Você não fará mais parte do povo de Deus, da comunidade de Israel. O que isso quer dizer, então? Que as pessoas e os judeus que rejeitam o profeta seriam, então, exterminados do meio do povo, da congregação, seriam retirados, não poderiam estar mais comungando da comunidade pactual, gente. Tá? Então, os judeus que rejeitaram Jesus, eles, gente, não são povo de Deus hoje. Isso é uma coisa tão forte que alguns não entendem. Quem é povo de Deus? Quem está na nova aliança, tanto judeus como gentios. Esse é o povo de Deus, né? E Deus deu continuidade. Judeus convertidos, a fé no Messias que haveria de vir, nas promessas, no Messias que veio e que virá. Aqueles que têm essa fé entram, então, na nova aliança e fazem parte, então, dessa comunidade do pacto, da comunidade da aliança, da nova aliança. Os que não recebem o Messias, o Cristo, e não reconhecem o pecado da incredulidade diante dele, e são exterminados do meio do povo. Né? Quem é esse profeta? Esse profeta é Jesus. Pedro está explicando justamente que esse profeta, profetizado por Moisés, que todos deveriam ouvir em tudo, é Jesus. É esse Cristo que eles rejeitaram. Vamos ver se tem aqui algumas questões. Pedro afirma em seu discurso, então, que Jesus é precisamente o Messias sofredor, porque ele citou Isaías 52:13, 53:12. Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Isso está lá em Deuteronômio 18, né? E Jesus é a semente prometida de Abraão. Como profeta, já muito esperado, Jesus encarnou perfeitamente a revelação de Deus e cumpriu toda a lei e os profetas. A maior função profética de Jesus foi ser a encarnação da própria revelação de Deus. O que eram os profetas traziam? Traziam a palavra de Deus de reconciliação. O que Jesus é? Jesus é a reconciliação. Ele é a palavra de Deus encarnada e revelada nos seus atos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua segunda vinda, gente. Jesus é esse profeta, né, que cumpriu e cumpre todas as coisas, e quem a ele ouvir, então, fará parte da comunidade pactual. As profecias nas Escrituras, segundo as quais Israel deve se tornar luz para as nações, tinha várias profecias, gente, no Antigo Testamento, de que fala que Israel tinha que se tornar luz para as nações. Você pode ler em casa, Gênesis 12:3, Isaías 12:4, Isaías 42:6, Ezequiel 47:22. Essas profecias, elas serão cumpridas. E só serão cumpridas por aqueles que pertencem a Jesus.
Somente eles têm o direito de declarar que são Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Aqueles que estão na nova aliança, como nós falamos na semana passada, a nova aliança prometida pelo próprio Deus da antiga aliança, o Deus do pacto, do Antigo Testamento, da lei, dos profetas, né, de todos os patriarcas. É ele quem disse que mudaria a aliança, e aqueles que entrassem nessa nova aliança são e fazem parte, então, do povo de Deus. Portanto, são o que nós chamamos Israel de Deus. Né? São judeus segundo o coração, segundo o espírito, né? Segundo a fé. Somos filhos de Abraão, segundo a fé. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas. Olha só o que Pedro fala para aqueles judeus, aqueles israelitas que ele está pregando dentro do templo. Vocês são os filhos dos profetas. E da aliança que Deus estabeleceu com o pai de vocês, dizendo a Abraão. Vocês, gente, ele está falando, vocês são os filhos dos profetas. Vocês são os filhos da aliança que Deus fez com Abraão. E sabe o que Deus falou para Abraão? Aí ele cita novamente o Antigo Testamento. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Quem que é a descendência? Está falando aqui de Cristo, gente, de Jesus. Tá? É exatamente isso aqui que está falando, que em Cristo, na descendência de Abraão, no descendente de Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Então, como que Deus está cumprindo isso? Através de Cristo e da igreja que anuncia a obra de Cristo a todas as nações. E então, a luz desse povo de Deus chamado Israel, que hoje é o Israel da nova aliança, está então iluminando as nações com o evangelho, com a bênção prometida de Cristo e do Espírito Santo. Essa referência à promessa feita a Abraão destaca a continuidade entre o Israel histórico e o novo movimento cristão. É o que eu tenho enfatizado aqui todas as vezes. O movimento que está acontecendo de Cristo não é uma descontinuidade total, né, do Antigo Testamento e do Israel. Pelo contrário, é uma continuidade, mas numa nova aliança. É uma continuidade onde a promessa se torna um cumprimento. E algumas coisas da antiga aliança se tornam irrelevantes. Mas é uma continuidade, sim, de um povo e de um projeto de Deus que se iniciou lá no Éden. Deus não mudou o projeto. Deus muda a aliança. Deus muda o pacto, os termos da forma como que essa promessa vai se cumprir. Também apresenta a ideia de que o Messias não veio apenas para Israel. Ele abençoará todos os povos da terra. Jesus, que é o Messias, veio primeiro a Israel, para abençoar os israelitas, convertê-los de seus caminhos, a fim de que possam abençoar as nações e convertê-las de seus caminhos. Esse é o processo aí, né? Tendo Deus, então, ele termina a pregação, ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês. Tá? Olha que interessante. Tendo ele, Deus, ressuscitado quem? Vamos voltar rapidamente, recapitular? Ressuscitado o santo, o justo, o autor da vida, ressuscitado o Cristo designado de vocês, ressuscitado o profeta prometido de Abraão, ressuscitado a descendência de Abraão, que é Cristo, o seu servo, enviou primeiramente a vocês. Então Jesus está sendo anunciado após a ressurreição, primeiramente a quem? A judeus novamente. Ele veio para os judeus, pós-ressurreição está sendo anunciado primeiramente para os judeus, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone
as suas maldades. Os judeus não participarão, gente, das bênçãos em virtude de seu direito inato, tá? Os judeus, eles não participam das bênçãos da nova aliança, da aliança eterna, só porque eles nascem judeus, mas diferente do Antigo Testamento, que eles nasciam judeus, eram circuncidados, e então faziam parte da comunidade pactual e das bênçãos dessa comunidade. Agora, não é porque uma pessoa é de Israel, ela nasceu judeu, porque ela tem um direito inato, um direito de nascença das bênçãos divinas. Não é mais assim. Somente aqueles que creem em Cristo serão abençoados por ele, a fim de se tornarem bênção para todas as famílias da terra. É este o texto, esta é a mensagem de Pedro, depois de ver a perplexidade de uma cura de um aleijado. Vocês querem saber o que está acontecendo aqui? Tire os olhos de mim. Quem levantou esse aleijado foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, através do Cristo que vocês mataram. Arrependam-se por causa disso. Ele vai mandar tempos de refrigério, restaurar todas as coisas para o Cristo volte, para que o Cristo volte para vocês, tá? E a fim de abençoar cada um de vocês. Gente, essa é a pregação. Eu fiz uma síntese aqui, um resumo da pregação de Pedro, essa segunda pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, dentro do templo, após a cura de um aleijado. Tá? Aqui encerro por hoje o texto. Abro um momento aqui para a gente conversar um pouquinho. Quem quiser permanecer para fazer pergunta ou algum comentário, alguma coisa que a gente quiser conversar para a gente encerrar por hoje. Alguém?